Olá, muito bom dia. Eu com 1 minuto de atraso estava aqui tentando entrar ao vivo, não estava achando o botãozinho certo, mas vamos lá. Hoje mais um eixo, eu e Fernanda, os 12 signos na visão sistêmica, né? Tá todo mundo aí esperando que chegue o seu signo, seu. Vamos lá, Fê, cadê você, meu amor? Esperar a Fernanda entrar, esperar vocês entrarem um pouquinho pra gente começar a falar. Tô com frio, muito frio por esses dias. Difícil hoje levantar da cama no quentinho. Como é que vocês estão? Vai me dando um oi aí. Muito bom dia. Priscila, Débora, Juva. Deixa eu ver aqui. Pronto, Fernanda. Vamos ver se vai. Bom dia. Bom dia, Evelyn. Oi, Fê, bom dia. Bom Me atrasei dia, 1 minuto. querida. Bom dia a todos. Atrasei 2 minutinhos. Não é que eu não atrasei, não estava conseguindo enviar a solicitação. Eu também não estava conseguindo entrar. Falei, que saco, eu tô entrando e não vai. Mas por isso que atrasou um pouquinho. Às vezes a tecnologia nos pega, né? Bom dia a todos. Vamos lá. O que nós vamos falar hoje, Pedro? Deixa eu limpar aqui. Hoje nós vamos falar de um eixo, o quinto eixo do zodíaco, na visão sistêmica. Para quem está chegando agora, a gente já fez 4 eixos. A gente está, dessa vez, fazendo por eixos. Por quê? Porque quando a gente fala de eixo, nós estamos falando de forças opostas complementares. Sim. E eu vejo na visão sistêmica essas polaridades com uma excelente e elucidativa forma da gente entender a inclusão e a integração. Porque, normalmente, aquilo que a gente fala que é a sombra de um signo, muitas vezes é a falta do acesso da energia oposta. Uhum. E em cada live que eu estou fazendo, eu estou falando do signo, da sombra, da luz daquele signo, e como que a gente pode integrar isso olhando e acessando o oposto complementar. Porque está tudo integrado. O princípio da polaridade é uma das leis herméticas que regem, que é uma lei universal. Igual as leis sistêmicas, a gente vê, né? Ele foi observando, são leis que as coisas acontecem daquele jeito, tem uma forma de acontecer. As polaridades também. Então, sempre onde tem muito amor, eu falo assim, quem tem muita capacidade de amar, tem muita capacidade de odiar. Quem tem muita capacidade de guerra, tem muita capacidade de harmonização. Porque são opostos complementares. Então, quem tiver interesse, tá no perfil da Andrea, todas as lives. Semana passada eu consegui salvar a primeira. E se vai dar tudo certo, agora eu vou conseguir salvar. Não sei o que aconteceu de diferente. Enfim. Hoje nós vamos falar do quinto eixo, que é um eixo que eu acho tem muita simpatia, que é o eixo Leão-Aquário. Tem astrólogos que chamam de eixo da criatividade, da individualidade. Vamos começar por Leão. Lembrando que Leão e Aquário são signos tão diferentes. Uma das coisas que eu gosto muito do Leão e do Aquário é que eles são... Você vê, né, a diferença. Parece que é a coisa mais oposta do mundo. E, de certa forma, o Leão, ele é o segundo signo do elemento fogo. Então, no Áries, a gente tem Áries, Leão e Sagitário. A gente já falou de Áries e Sagitário, a gente está falando do último signo do elemento fogo. O fogo do Leão é a brasa. É um fogo fixo. Então, o fixo concentra toda a energia do elemento. Por isso que o Leão tem muito a ver com aquela garantia do magnetismo e do carisma. Pensa no leão, né? Vamos lá para o animal. É o rei da selva. E quando você pensa num leão, sempre a figura do leão, ele está ali, naquele lugar dele, reinando absoluto. Tanto que
no signo de Leão que o Sol fica domiciliado. Se eu pudesse escolher o signo para ter o Sol, eu escolheria Leão. E eu sou Aquário, justo o oposto. Deve ter um porquê. Mas por quê? Leão é o domicílio do Sol. É onde que o Sol, as atribuições solares ficam fortalecidas. É um signo que é magnético, que ele engrandece tudo. O Leão, quando a gente vai no Áries, é o eu sou. O Leão é como eu afirmo aquilo que eu sou. Como eu me expresso, como eu dou vida àquilo que eu sou. Eu acho lindo, porque falam, é o signo dos atores, né? É o signo das artes. Por quê? Não é primeiro porque o ator se mostra. Primeiro porque o ator vai lá e coloca a cara na luz. Ele está lá se mostrando, se expressando. Mas é muito mais profundo do que isso. O ator, ele dá vida de uma forma expressiva, autêntica, única a um personagem. É como se ele tivesse parindo, expressando, mostrando para o mundo. Então, você pega 3 atores diferentes para fazer o mesmo personagem. Cada um vai dar vida àquele personagem de uma maneira. Isso, essa vida que eu dou àquilo, tem muito a ver com a energia leonina. Tá? É um signo masculino da polaridade yang. Eu falo assim, sistemicamente está muito ligado ao modelo masculino, ao pai. Porque o que acontece é o seguinte, independente de onde a pessoa tem leão no mapa, o Sol rege essa área do mapa. É uma área muito importante. Ah, mas eu não tenho planeta em leão. Mas o Sol, seu Sol, que é onde quando você fala, nasci naquele dia, o seu Sol rege aquela área. Então, ela tem uma ligação com a herança do masculino. Tem um modelo masculino muito forte. Sistemicamente, tem que tomar muito cuidado. Não sei se o nome é esse, tem a síndrome do príncipe e da princesa, aquela coisa do rei, tem no sistêmico? Me fala de qual síndrome. Por exemplo, não sei se nem a palavra é síndrome, mas complexo de princesa, complexo de príncipe. Eu sou muito especial. A vida me deve. Sabe aquelas pessoas que têm mais ou menos o rei na barriga? Sim. E que tem uma postura, às vezes, de sou especial, o mundo tem que me considerar especial. Isso pode ter a ver com algum tipo de memória, herança, mesmo que provavelmente emaranhada com esse arquétipo. Olha que interessante como a gente acha os laços, né? Através das não faz muito sentido. Faz, com certeza, com certeza. Porque existe muito, né? O mundo me deve, né? Eu entro num lugar de que tudo, né? Que todo mundo me deve, o mundo me deve. Isso é muito comum, né? De pessoas que chegam aqui. E você não consegue sair do lugar enquanto você não assume essa postura diferente, né? Que é o que a gente sempre traz aqui. A constelação é uma mudança de postura. Não existe mágica, né? Às vezes as pessoas entram no lugar de, mas como é que eu faço? Eu falo, exercitando, se esforçando. Porque enquanto você não sair do lugar da vítima, você não consegue mudar. Você tem que. Exatamente, né, Fê? Essas pessoas que assumem essa postura de o mundo me deve, meus pais me devem, não estão dispostas a mudar. Elas estão no lugar da vítima. E como vítima, como consteladora, a gente não constela vítimas, né? A pessoa tem que chegar aqui assim, tenho 1000 problemas, ok, é fato, né? Sofri várias situações, ok, é um fato, mas na hora da mudança, na hora desse movimento sistêmico, eu tenho que simplesmente estar disposta a isso. Mas eu quero sair dos padrões repetitivos, eu quero sair dessa dor, eu quero sair desse lugar. Como é que eu faço? Aí sim. Mas enquanto ela se acha, enquanto ela achar que o mundo deve a ela não sai do lugar. É porque o que acontece é assim, esse arquétipo, na sombra, tem aquela coisa de se sentir muito especial.
tá? O leão, ele não quer ser só visto, ele precisa ser reconhecido, ser admirado. Só que eles têm, isso eu vou falar, os leoninos, ou quem tem esse arquétipo muito forte no mapa, eles são magnéticos. Sim. Eles têm um magnetismo especial, que eles não precisam fazer nada. Tem 3 pessoas podem estar se movimentando. Quando ele está bem, né, usando bem a energia do leonino, o leonino é muito isso. Então, eles têm um magnetismo. Eles têm eu mostro quem eu sou naturalmente. Então, assim, você vê muitos atores, Leoninos. influencers. Eu atendo muito influencer. Gente que... E eu sempre falei, gente, como que tem pessoas, né, que se expressam com tanta facilidade? Tem pessoa que abre a câmera lá, na cama, você já viu? Na cama, e começa a desenvolver um assunto e te engaja. A maioria das pessoas que fazem isso tem um leão muito bem trabalhado. Ou uma casa 5, que é a casa de leão, que é a casa da autoexpressão, ou um sol, que é quem rege leão. Por quê? Porque ela mostra. E tudo que ela mostra, na maior simplicidade, é incrível. Porque o leão é expressivo, é autêntico, faz tudo com intensidade. Leão é o signo que rege o coração. O que o coração é? É o centro, é um órgão indicador de vitalidade. É o centro que bombeia, ele é vermelho. Então, ele tem essa coisa da vida. Fala assim, a palavra de leão é a coragem, que é agir com o coração. Sim. Então, o leão na frequência elevada tem muito a ver com a bravura, com a coragem de ser quem se é, a alegria de viver aquele joie de vivre que os franceses falam. Assim, se for para existir, que seja com luminosidade e grandeza. De forma natural, eles têm um magnetismo majestoso. Agora, a sombra do leão é o seguinte: se o arquétipo leonino desconfiar do próprio valor e a autoestima ficar baixa, muda completamente a forma como aquele campo é acessado. Aí vem orgulho, exibicionismo, ostentação, abuso de autoridade. Então, tem mapas que você vê que aquele campo ali revela experiências de abuso de autoridade, de liderança, de muita competitividade. Tem pessoas que, por exemplo, eu vejo muitas pessoas que têm na casa do trabalho, Leão, tem as casas que têm a ver com trabalho, com carreira, é uma necessidade, às vezes, de ser honrado. Quando a energia do Leão está em harmonia, ele naturalmente assume o papel do rei. Um exemplo que eu gosto muito da energia leonina é o filme do Rei Leão. Para mim, é a melhor expressão. Por 2 motivos. Primeiro, o pai, né? O Simba, que é o filho, ele nega quem... Assim, eu estou excluindo a minha família. Mas é ele saindo do lugar dele. Ele... O que ele fez? Ele saiu do lugar dele. E aí, quando ele vê o espírito do pai, e aquilo ali é o maior ensinamento leonino que existe, que é volte para... Eu não lembro as palavras, mas o que ele falava? Volte para o seu lugar. Sim, Seja exato. quem você é. E olha o simbolismo. Aquilo vem do pai, o rei. Aquele momento, para mim, aquilo ali é quase uma constelação. É assim, o pai falando, tome a sua ancestralidade, volte para o seu lugar, assuma quem você é. Exato. E na outra frequência baixa, aquele Scar, que era o leão, o tio, amargo, o tio, que é o quê? O que não teve o reconhecimento, o que não conseguiu se expressar. O leão na baixa frequência pode se tornar exatamente daquele jeito. Leva tudo para o lado pessoal, acha que tudo é sobre ele. Então, na frequência baixa,
é muito a levar para o lado pessoal, automimo. E olha que interessante, né? Que a Fernanda está trazendo sobre essa questão da baixa frequência, que faz todo sentido, né? Consciência baixa, eu vou ter mais problemas. Se eu tenho a consciência mais elevada, eu consigo aí superar várias coisas com mais facilidade. E a mesma coisa do sistema, né? Quando a gente traz essas. Quando eu estou no meu lugar, no meu sistema familiar, naturalmente a vida começa a fluir de outra forma, eu começo a enxergar as coisas de outra forma. Por isso que eu não canso de dizer aqui, queridos, que a base é o sistema. Se eu estou em ordem com o meu sistema, tudo isso que a Fernanda está trazendo, né, de desconforto aí para quem é de leão, né, com essas. É porque se eu estou em ordem, eu vou estar em alta frequência no leão também. Eu vou conseguir acessar essa alta frequência com mais facilidade e aproveitar tudo isso que o leão, né, que essa energia, que esse arquétipo de leão traz para mim. Enquanto que se eu me mantenho ali na frustração, ai, porque, né? Ai, porque papai, porque mamãe, porque podia ter sido assim, assim, assado, assado, na lamentação, no vitimismo, que a Fernanda acabou de falar também lá atrás, eu não tenho força para seguir. E aí eu não consigo acessar o que a Fê está falando, né? Com tanta maestria no sentido de essa força do leão. Porque eu em alta frequência, que é quando eu tomo o meu lugar no meu sistema familiar, eu entro nessa alta frequência. Aí eu consigo acessar tudo isso que o arquétipo traz. É isso, né, Fê? Isso, perfeito. Aquela coisa também, André, uma coisa que eu percebo muito, eu até queria te fazer uma pergunta. Eu vejo pessoas que elas fazem um alinhamento e nem sempre é a gente, né? E pai e mãe que se comportam muitas vezes como filhos. Ah, posso Que é? falar sobre? Porque ontem mesmo eu atendi uma pessoa que o pai estava precisando de cuidados e aí é como se ele falava: você tem que cuidar de mim. Ela já fez constelação, inclusive acho que eu já te indiquei ela, eu acho até que uma das elas já fez com você. Aí o pai falava com ela: você tem que cuidar de mim. Ligava e falava: eu quero isso. Ah, meu travesseiro tá ruim e ela tem dinheiro. Então a minha pergunta é: quando a pessoa faz o alinhamento, tá? Mas os pais se colocam, saem do próprio lugar, porque às vezes a gente volta para o nosso lugar, mas o pai ou a mãe, o Ó, o que julgamento. acontece quando Ó, o eles julgamento. o Ó, o tempo julgamento. todo forçam essa inversão, entendeu? Bom, tem algumas questões aí, né? Inicialmente, eu sempre coloco que a responsabilidade são dos filhos de devolverem o lugar dos pais. Porque normalmente somos nós que saímos de um lugar de filho e entramos num lugar de cuidar, num lugar maior. Então, isso leva tempo. E isso é uma mudança de postura diante do meu sistema familiar. Porque assim, olha, se ela cuida do pai, naturalmente ela está maior. Ela já saiu então do lugar. Ela está fora do lugar. Mas quando os pais não têm condições e os filhos. Mas é que assim, é muito difícil. Sim, isso é muito comum também. Eu sempre falo, tá tudo bem dar um suporte para os seus pais. Se ela tem dinheiro, ela tem que contratar um cuidador. Entendi, E não, entendi. estar com os pais quando, por amor, naquele momento de carinho, de cuidado, de saudade, mas de um cuidado de outro lugar, do filho, ali tomando um pouquinho do colo. Agora, se eu entro no lugar de resolver tudo, eu tenho mais dificuldade de permanecer no meu lugar de filho. E claro que existem pais que nos cobram isso porque foram criados dessa forma. E aí também entra a nossa questão do não julgamento, porque é a criação que eles tiveram de achar que os filhos têm que tomar conta dos pais pro resto da vida. E aí, gente, isso também é muito polêmico, né? E eu retomo aqui para quem nunca me escutou, porque quando a gente fala que filho não toma conta do pai, da mãe, não é num sentido de, ai, mas como eu vou fazer se meu pai não tem condições e ele só tem a mim? Lógico que você vai ter que cuidar desse pai. Lógico que você, mas a gente tira o cuidar por um suporte. Tira a palavra cuidar pela palavra suporte. Eu dou um suporte. Eu posso até ter meu pai morando na minha casa, se for extremamente necessário e eu não tiver outra forma.
né? Mas o ideal é você deixar pai e mãe na casa deles e ter um cuidador ali, para que eles tenham dignidade mesmo. Porque a gente tira a dignidade deles quando a gente entra nesse lugar de cuidar, desse lugar de eu tenho que salvar meus pais. E aí, quando eu coloco isso num campo sistêmico aberto, com pessoas, é a primeira coisa que eu faço em workshop, quando eu dou workshop presencial. Eu falo um pouco sobre isso e falo, quem é que cuida do pai ou da mãe? Ah, eu. Ah, então vem. Fique em pé, aqui se posiciona. Você é a filha que cuida. E uma pessoa que seja representante desse pai ou dessa mãe. O peso no corpo dos dois, Fê, porque constelação você sente no corpo, né? Você sabe disso. É insuportável. Quando a gente entra nessa posição de nos colocarmos maior que os nossos pais e de cuidar, mas cuidar desse lugar de grande e não do lugar de filho, porque você pode cuidar, mas de um lugar de filho, mas não é uma tarefa fácil. Quando eu entro nesse lugar de grande, é muito pesado. Eu tiro força vital minha e dos meus pais. Tem uma pesquisa de uma universidade, acho que da Stanford, se eu não me engano, ou alguma dessas grandes, tá? Que fala assim, o familiar que cuida de um ente da família, né, doente, ele perde 6 anos de expectativa de vida. É muito pesado. É muito pesado. Ai, mas E eu te falei amo isso. pais incondicionalmente, quero cuidar, meu pai, tadinho do meu... Mas não estou falando que você não pode cuidar do seu pai. Eu só estou falando que você tem que entender o seu lugar. E aí, quando a gente está nessa posição, né, de que a gente, né, por as circunstâncias, a gente tem que estar ali nesse lugar, desse suporte, eu saio do lugar. E aí, uma situação que eu tenho que viver e não tenho muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. A não Nora ser que não tem o que sempre... fazer. Ó, e se essa pessoa constelou comigo, eu não sei quem depois você me fala, você pede para ela voltar a fazer os exercícios. Porque eu passo exercícios justamente para isso. Eu falo, quando você sentir que está fora do lugar de novo, volta a fazer os exercícios. E na comunidade está cheia, né, de exercícios de alinhamento. Sim, tem muito. A comunidade traz muito exercício. Muitos exercícios sistêmicos semanais ali para vocês. Então é isso. Para você se manter no seu lugar, você precisa se exercitar e não entrar no julgamento dos pais. Quanto mais eu julgo, maior eu estou. E aí a coisa fica pior. E no leão tem eu trouxe essa temática porque no leão tem muito essa coisa da honra. O leão, ele é um signo de muita honra, de muita lealdade, muito aquela coisa de honrar a família. Tem essa herança de dignidade, de generosidade. Então, eu vejo muito nesse arquétipo, sabe aquela coisa do nome? O câncer e leão, né? O câncer tem a ver com o clã, nosso clã, de onde que eu vim, as raízes, como eu falei na semana passada. E o leão tem muito a ver da honra, da lealdade. É onde eu mais percebo as questões de lealdade sistêmica. É onde que tem esse arquétipo forte. Então, a gente tem que, nesse ponto, olhar para isso. Principalmente no que diz respeito à escolha de profissão. Sim. Faz muito sentido. Né? Muito sentido. E a gente é leal mesmo, né? A lealdade é algo que inconscientemente eu estou sendo leal ao meu sistema, nem percebo, quando eu vejo, eu já repeti todas as histórias da minha família, mesmo sendo contra todas essas histórias. Quando eu vejo, eu estou repetindo. Isso é muito normal, né? Principalmente, galera, para aqueles que julgam. Quanto mais eu julgo, mais eu vou repetir. Ou mais eu vou atrair situações para a minha vida que demonstrem aquilo que eu nego, que eu excluo. E o julgamento mostra também uma superioridade, né? Que quando você julga, você se sente acima. Então, no arquétipo leonino, a herança de superioridade, o rei na barriga,
Um aprendizado para essa energia é, ao invés de se preocupar em ser o melhor, que está muito ligado ao ego, se preocupar em dar o melhor. Porque a luz do leão, pensa assim, o rei, né? O rei é sozinho, mas o rei só existe porque existe o reinado. Que aí é em aquário, a gente vai ver que o aquário é o contrário, né? O aquário, ele não centraliza, ele descentraliza. O aquário é a preocupação com a sociedade, com o todo. O leão, a tendência do leão, às vezes, por orgulho, por excesso de individualismo, por egocentrismo, centralizar em si. Então, o aprendizado dele é pegar toda esse magnetismo, todo esse poder pessoal e direcionar para o mundo. Sim. Essa generosidade, trabalhar a liderança de uma forma generosa. No arquétipo leonino, o aprendizado é de força, de centro. O brilho e o calor podem iluminar, mas podem queimar os demais também. Então, o leão traz muito isso. Gostar de si mesmo, se amar, não implica ser melhor do que o outro, do que os outros. E o tempo todo porque esse arquétipo traz muito aquela coisa da superioridade. Se eu gosto de mim, para eu gostar de mim, eu tenho que me sentir melhor do que o outro. Percebe? Isso é na sombra. Isso é na sombra. É quase assim, para eu me amar, eu preciso me sentir acima. Isso é uma coisa que precisa ser olhada. Precisa se olhar. E o aquário não. Existe a diferença, os iguais nas diferenças e as diferenças nos iguais. Todos somos Traz o equilíbrio. Traz o equilíbrio, né? O aquário tem que aprender com o leão a centralizar, a assumir o seu lugar e não se perder na multidão. E o leonino tem que aprender com o aquário ser o melhor para poder dar o melhor. A acessar sua luz e seu magnetismo para poder iluminar, não para poder queimar. Por isso que eu dei o exemplo do Rei Leão, né? Uma na frequência mais elevada que assumiu o seu lugar porque o povo estava desgovernado, para poder dar o coração da selva. O leão, você vê que é o coração que pulsa, que é o centro de vitalidade do nosso corpo. Sim. Sem dúvida. Muito legal. E aí nós vamos... Só vou falar o texto do Marty Schumann sobre o leão. Fala. É óbvio, gente, que tem milhões de coisas sobre esse arquétipo que depois da live eu vou lembrar, faltou isso, faltou isso. Né? Eu estou tentando resumir, porque o tempo corre. É curto. Né? Para não ficar cansativo também. Aí Deus chamou a criança, a quinta criança, e falou: a ti, leão, atribua a tarefa de exibir o mundo, minha criação, em todo o seu esplendor. As palavras, né? Tu iluminarás os corações humanos com minha luz, acendendo em cada um entusiasmo de assumir a própria existência. Que lindo. Mas deves ter cuidado com orgulho e sempre lembrar que é minha a criação e não tua. Se o esqueceres, será desprezado pelos homens. Há muita alegria em seu trabalho, basta fazê-lo bem. Para isso eu te concedo o dom da honra. E Leão voltou ao seu lugar. Então, fala, né, da honra, da criatividade, do iluminar os outros, do esplendor, da alegria de viver. Agora, é um signo que na frequência alta é de uma generosidade, de uma criatividade, de um calor. Sabe aquela liderança que protege, que dá o suporte? É a energia do leão. E onde a gente tem leão no nosso mapa, é onde a gente veio aprender a nos expressar, ter coragem de ser quem somos, de expressar aquilo que vem do nosso coração, aquilo que é autêntico, que é único. E todas as nossas criações. Então, por exemplo, a comunidade que você criou, um livro que você escreve, as cartas sistêmicas, um curso que eu vou dar, aquele curso eu vou colocar a minha cara, o meu nome, tudo que eu assino embaixo, que você coloca o seu nome, a sua marca, filhos. Leão fala dos filhos, que os filhos não são nossas criações biológicas. Sim.
A Ive Moraes está falando, aguardando peixes. Ive, eu estou É a aguardando virgem. Então próxima. é a próxima. Peixe sempre sofre, né? Virgem também, né, nesse caso. Eu tenho Chego lá ascendente em no peixes, final. então nos horóscopos que eu lia, sempre o meu era que os horóscopos a gente tem que, quando vai ver horóscopo, a gente tem que ir pelo ascendente, não pelo sol, porque eles fazem o mapa do dia calculado no ascendente de cada um. Então eu sempre esperava o peixe sempre é o último. Mas enfim, tem até um porquê, né? Porque quando a gente vai no desdobramento, só o câncer é a nossa raiz, de onde que eu vim. O leão é como que eu mostro para o mundo quem eu sou. Agora, o aquário, que é o oposto do leão, é um dos signos mais mal interpretados. Porque, por exemplo, quase todos os signos, quando as pessoas falam desses signos, eles se referem àquela energia de uma maneira na sombra. Por exemplo, leonino fala, é orgulhoso, é mandão. Câncer fala, chorão, manipulador. É a sombra. Você vê que a gente divulga, está muito mais conectado com a sombra do arquétipo do que com a luz. O aquário é um dos signos que é muito... Eu posso falar porque eu sou aquariana nata. É um signo que é muito romantizado. Aquário, era de aquário, nova era. É um signo que eu vejo que tem muito equívoco nas interpretações. Exatamente por ter ligação com o coletivo e com o social. Então, para começar, aquário, ele é regido por Urano e Saturno. O leão é Sol. Urano e Saturno são dois inimigos mitológicos. Um era pai do outro. E o filho matou o pai, castrando. Então, para começar, um signo que é regido por dois planetas que mitologicamente tem um conflito. Olha aí, vamos levar para o sistêmico. Existe aí, gente, é muito forte isso. Existe aí um conflito de uma briga do novo e do velho. Sim. Então, os aquarianos, eles são... As pessoas acham, eles são amigos de todos. Não é bem assim. Vamos lá. Saturno e Urano são considerados planetas maléficos. Saturno fala das regras, do comprometimento, da obrigação, da castração, dos limites. Aí tem muita essa coisa do comprometimento do aquariano com as regras, com a sociedade. Temos que fazer temos que ter um propósito, tem algo de castração, uma rigidez, sim. Aquário, o Urano, já é o único planeta do nosso sistema solar que a rotação não é igual a gente está acostumado, é uma rotação que parece um pneu. Então, ele é um planeta que é um ponto fora da curva, que foi descoberto na época das revoluções industrial francesa. Esse planeta, ele simboliza ruptura, revolução, corte, inovação, tecnologia, rompantes. O fazer diferente, né, Fê? O fazer diferente, as revoltas, as rebeliões, os cortes, as ovelhas negras. Exato. E aí, gente, esse é o ponto, né? O fazer diferente, na visão sistêmica, trazendo aí esse arquétipo tão perfeito para trazer isso, que é o seguinte: eu só consigo fazer diferente de fato quando eu estou em ordem com o que veio antes. Então, essa briga, né, do pai com o filho aí, por exemplo, que, né, a história que a Fê trouxe sobre a história mitológica, é o seguinte: não adianta eu ir lá e matar meu pai, né, seja dentro do meu coração, né? Excluo meu pai e aí tudo, eu vou seguir meu caminho do meu jeito, do jeito que eu quero, que foi o que eu fiz, né? E não deu muito certo. Porque quando a gente exclui os nossos pais, seja um ou outro, a gente está excluindo parte de nós ou nós por inteiro, que foi o meu caso. Eu não posso excluir. Eu tenho que me curvar a minha história, exatamente como ela foi apresentada, né? Sem julgar. E aí eu consigo olhar para frente e me libertar das amarras desse sistema, das lealdades desses sistemas, dos padrões desses sistemas e poder seguir o meu caminho e fazer diferente. Eu só consigo fazer diferente quando eu honro o que veio antes. Seja como for. A história já foi. Eu não tenho como voltar lá e fazer
que aquilo mude. Mas eu tenho como fazer diferente daqui para frente. Eu faço diferente. Sem julgar o que veio antes. Porque as pessoas que se revoltam e querem fazer muito diferente, como eu fiz um dia, e a gente não se encontra. O caminho é muito mais árduo, muito mais tumultuado, cheio de altos e baixos. E eu começo a ter uma vida que é uma montanha-russa de problemas. É porque tem o fazer diferente, porque é o seu caminho, e tem o fazer diferente, que é tipo romper por romper. Porque o que acontece? O aquário é um signo de ar, fixo como o leão. Então, o aquário, ele tem a ver com a conexão, ele se conecta com as ideias, com os pensamentos. O aquário, ele tem aquela proximidade com quem tem afinidade intelectual. É um arquétipo ar fixo, regido por Saturno e Urano, que tem dificuldade de estabelecer laços mais íntimos. Então, é um signo frio. Na verdade, ele é quente e seco. Ele é quente e úmido. Então, você já vê que tem uma... Porque o úmido que ele troca com aporte seco. Então, o que acontece? A emocionalidade, muitas vezes, traz desconforto. Então, quem tem Sol em Aquário, Ascendente em Aquário, Lua em Aquário, aí, gente, vai depender como que você está acessando esse arquétipo. Por exemplo, eu sou Sol Aquário, mas eu não sou assim. Porque eu tenho outras coisas no meu mapa, mas eu vim para aprender a ser isso. Aí é que tá. Ou você já tem isso demais, ou você veio para aprender isso. Com o tempo eu fui entendendo, é esse meu aprendizado. A consciência do meu ego, da minha identidade, porque eu tenho um Sol lá, é trabalhar, me conectar com essa energia. Agora, se eu tenho uma lua em Aquário, a pessoa tem uma lua em Aquário, ela acessa esse arquétipo de uma forma mais inconsciente, instintiva. Aí podem ser aquelas pessoas que têm aquelas reações automáticas de contestar, de questionar. Por quê? Por quê? As ovelhinhas... E mais, gente, às vezes, quando a gente fala de lua, é um padrão, aquela pessoa que ela está presa no papel da ovelha negra. Eu lembro, eu estava assistindo a nossa live que a gente fez, gente, que vale a pena, porque nunca uma live é igual a outra. Mas a gente fez uma live que era o signo, né? A gente fazia a cada 4 signos. E na do Aquário, você leu um texto. Gente, vale a pena assistir depois. Você lê um texto do Bert falando sobre a ovelha negra. E as ovelhas negras, né, que tem a ver com o arquétipo aquariano e com a questão uraniana. Então, onde pessoas que têm um aquário ali, ou elas vieram para aprender a romper, porque aquilo vai ser um aprendizado para libertar o sistema, que a gente sabe que tem muitas vezes essa questão da ovelha negra, porque o nome já é pejorativo, né? Tem muito a ver com uma renovação de força da ancestralidade. Eu lembro que a gente conversou isso uma vez. Desejos reprimidos, muitas vezes pode libertar, né? Mas só que assim, hoje, né, esse termo da ovelha negra é muito discutido por conta da questão do racismo, né? Eu discordo em partes, mas eu compreendo e respeito. Mas assim, gente, a ovelha negra, de um modo geral, eu não vejo ela como pejorativa. As pessoas veem como pejorativa, mas no fundo ela não é. Eu sou a ovelha negra da minha família. Aqueles que se colocam nesse lugar do fazer diferente, que é esse arquétipo do aquário, por exemplo, são aquelas pessoas que trazem mudança. São aquelas pessoas que quebram padrões, que quebram paradigmas da família, que vão fazer diferente para quebrar aquele estereótipo negativo, muitas vezes, da família. Porque existem. A gente vai sendo leal a várias situações, mesmo que equivocadas. Então, a ovelha, ela é a diferente. Ela num rebanho de todo mundo branco, eu sou a preta que saio para outro rumo. Eu faço diferente de todos eles. Mostra novos caminhos, né? Exato. E aí, a gente quebrando isso, a gente liberta não só a gente, mas a gente liberta todo o nosso clã. Eu liberto a todos. Então, assim, eu sempre tive muito orgulho de ser a ovelha negra da família. Né?
Então, assim, mas hoje é um termo assim que a gente tem que evitar usar por conta, né, dessas questões aí do racismo, mas eu quero deixar isso claro que não tem a ver com racismo, tem a ver pela cor, né? E sim pela diferença. É a diferente, é a que vai abrir novos caminhos, é aquela que vai quebrar paradigmas, é aquela que vai mudar a história dessa família. E para muito melhor, né? Quando eu consigo acessar esse lugar, né, de autoconsciência. Aí que eu mudo, porque eu fui ovelha negra no início e só dei cabeçada na parede. Mas aí, quando eu levei meu nível de consciência, que eu entendi, constelação chegou, mudou, aí eu consegui mudar e para toda a família, né? Minha família toda teve benefícios com a minha mudança. E todo mundo, de alguma forma, se beneficiou com isso. E a gente virou uma família muito mais unida, muito mais harmoniosa, porque era uma família disfuncional antes. E hoje é uma família realmente harmoniosa. E foi graças a essa minha andança aí, dessa forma desgovernada, buscando esse diferente, que a gente conseguiu chegar nesse denominador comum entre nós de harmonia. Sabia que o desenho do aquário, isso que você está falando, ele é um aguadeiro. É um homem que segura um jarro e depois no meu Instagram, eu fiz ano passado, cada vez que o sol entrava no signo, eu colocava o texto do Schumann e colocava várias imagens mitológicas, várias imagens de cada signo. E no aquário você vê que é um aguadeiro jogando o jarro, é o jarro do conhecimento para a humanidade. Então, quando você me fala isso, você fazendo diferente, escolhendo diferente, você trouxe, né? Você derramou um saber, um conhecimento à frente para outras pessoas. Porque o aquário, ele está mais interessado no que está adiante do que no que já foi. Ao contrário do câncer, né? Lembra? Do câncer está ligado às memórias, às heranças. Então, esse olhar para o futuro, ele traz essa coisa do antever. Então, quando você começou lá, você trouxe informações, conhecimento, um padrão energético, uma cura de uma coisa que na época, é óbvio que você deve ter enfrentado resistências, mas é como se você já tivesse meio antecipado. Tanto que a astrologia é regida por... tem a ver com a energia aquariana, é regida por Urano, a arquitetura, porque são profissões que você vê lá na frente sem ter, né? Tudo que você tem sites. Então, o E olha, eu aquário... peguei aqui uma definição de dicionário, tá? De ovelha negra. Uma expressão popular que descreve uma pessoa que foge aos padrões. A ovelha negra da família pode se destacar pela rebeldia de buscar um destino diferente daquele programado para ela, ou por ser um rebelde sem causa. Mas o fato que essa pessoa mas o fato é que essas pessoas geralmente têm histórias muito interessantes para contar. Nós somos duas ovelhinhas negras aqui, né? Normalmente tem astrólogo, constelador, tarólogo, cantor, que saem desses padrões, né? Que a família, nenhuma mãe deseja. Ai, meu sonho é que a minha filha seja uma rebelde. A minha mãe está assistindo aqui. É fora do padrão, é novo, é fazer diferente. Mas a forma como a gente faz isso deixa muda eu só tudo, aproveitar, né? Fê, para as pessoas. Eu vou ler o texto da Ovelha Negra de Bert, tá? Por favor. Para a gente deixar isso bem claro aqui. As chamadas ovelhas negras da família são, na verdade, caçadores natos de caminhos de libertação para a árvore genealógica. Os membros de uma árvore que não se adaptam às normas ou tradições do sistema familiar. Aqueles que, desde pequeno, procuravam constantemente revolucionar as crenças, indo na contramão dos caminhos marcados pelas tradições familiares. Aqueles criticados, julgados e mesmo rejeitados. Esses geralmente são os chamados a libertar a árvore de histórias repetitivas que frustram gerações inteiras. As ovelhas negras, as que não se adaptam, as que gritam rebeldia, cumprem um papel básico dentro de cada sistema familiar. Elas reparam
apanham e criam o novo e desabrocham ramos nas árvores genealógicas. Graças a esses membros, as nossas árvores renovam as suas raízes. Sua rebeldia é terra fértil. Sua loucura é água que nutre. Sua teimosia é novo ar. Sua paixão é fogo que volta a acender o coração dos ancestrais. Incontáveis desejos reprimidos, sonhos realizados, talentos frustrados de nossos ancestrais se manifestam na rebeldia dessas ovelhas negras, procurando realizar-se. A árvore genealógica, por inércia, quererá continuar a manter o curso castrador e tóxico do seu tronco, o que faz a tarefa das ovelhas negras um trabalho difícil e conflituoso. No entanto, quem traria novas flores para a nossa árvore se não fosse por elas? Quem criaria novos ramos? Sem elas, os sonhos não realizados daqueles que sustentam a árvore, gerações atrás, morreriam enterrados sobre suas próprias raízes. Que ninguém te faça duvidar. Cuide da tua raridade como a flor mais preciosa da tua árvore. Tu és o sonho de todos os teus antepassados. Ou seja, somos raridade. Não existe aqui preconceito. Não existe aqui racismo nenhum. É só um nome dado, porque realmente acontece nos rebanhos que às vezes nasce, de fato, uma ovelha negra. E foi só uma comparação. Não tem a ver com racismo. Perfeito. Então, eu acho que essa é a palavra. As ovelhas negras são raras e são muito, muito especiais e muito necessárias em cada família. Estou toda arrepiada. E aí vem a frase, o texto do Schumann que fala, completando isso. Olha só, a ti, Aquário, dou a missão de abrir os olhos dos homens para novas possibilidades. Por isso terás o conceito do futuro e do amor fraternal, porque o Aquário ele tem uma consciência social e coletiva que ele se conecta com todo. E ele tem que aprender com o leão a centralizar, a ser ele é um pertencimento, ele se sente pertencente quando ele está no todo. Mas no fundo ele está solitário, porque ele precisa aprender a centralizar, a desenvolver o auto-amor e olhar para si, que é o que o leão faz em oposto, faz em excesso. E o leão precisa aprender a pegar todo aquele magnetismo, a generosidade, a criatividade, aquele brilho, para iluminar. Tanto que no corpo, o leão rege o coração e o aquário rege o aparelho circulatório, que são as veias e artérias que distribuem o sangue para o corpo todo. Porque o coração bombeia, mas quem que vai distribuir? Quem que vai disseminar? E aí o Deus fala, sentirás a solidão, essa frase me emociona, olha só, sentirás a solidão dos que vivem à frente do seu tempo, pois não permito personalizar o meu amor. Viverás livre para que possa servir à humanidade, renovando a minha criação. Então, liberdade, principalmente liberdade de pensamento, tem muito a ver com essa energia aquariana. Né? Que são tão libertários. E aí, para que faças um bom trabalho, dou-te a aprovação da rebeldia para dominares e, como bênção, concedo-te o dom do progresso. É isso. Fê, tem uma pessoa aqui falando, a Franciane, mudar o nome. É isso que as pessoas estão fazendo, né? A gente não pode mais usar os nomes populares, por isso que eu pedi aqui, falei, olha, a gente está usando, por isso, por isso, por isso. Porque é uma coisa que vem mesmo, biológico, né, na gente. É da natureza isso. E assim, é uma questão, a ovelha ela não se desgarra do bando, é uma questão biológica do rebanho, né? E aí entra muito, eu entendo, gente, eu peço desculpa se alguém se sente ofendido de ouvir a frase ovelha negra. Não é a nossa intenção ofender ninguém aqui, pelo contrário, a gente está trazendo o conceito disso para não ficar nessa discussão de racismo, porque não existe racismo aqui. Pelo contrário, a constelação abraça tudo, né? E a astrologia também, né? Não existe melhor ou pior. Somos seres humanos em evolução.
Existe um racismo aí, a gente sabe, existe um racismo estrutural, a gente sabe, a gente hoje luta muito para que isso seja amenizado cada dia mais, mas a gente está apenas justificando uma frase utilizada aqui. Podemos usar a partir de agora. Eu nem posto mais nada sobre a Ovelha Negra, né? Eu estou justificando. Entendi. Veio essa frase e a gente precisava justificar. Que é o que o arquétipo do aquário representa e o que é. Exato. Eu também acho, mas as pessoas realmente, tem pessoas que eu tenho amigos pretos que para eles não fazem diferença nenhuma. Aliás, quase todos os amigos que eu perguntei sobre isso, eu tenho muitos amigos pretos, obviamente, porque eu vim de um lugar, né? Vim de um lugar muito, né, de uma comunidade ali muito precária na época, quando criança. Então, eu tenho milhares de amigos pretos, amigos que estudaram comigo na faculdade, amigos de todos os lugares. E eu pergunto, porque eu gosto de saber o que eles sentem em relação a isso. E realmente, os meus amigos disseram que não se sentem ofendidos com essa frase, porque sabe que é uma frase que não tem a ver por ele ser preto, tem a ver por ele ser diferente. Mas eu sei que muitas pessoas sim se ofendem. Então a gente está só justificando que foi usado aqui, mas a gente está justificando a origem disso, como isso se manifestou, tá? Que a gente não está aqui discutindo esse ponto, a gente só está justificando que, infelizmente, é um texto lindo de Bert, né? Tem um livro sobre isso, e a gente não pode mais utilizar. Ela não é uma ovelha desgarrada, ela é uma ovelha negra que nasce num rebanho. Então, a gente está buscando aí, entre nós consteladores, achar uma nova forma de falar sobre isso, sem causar essa comoção, né? Porque ela não tem o mesmo impacto quando eu chamo de uma forma diferente. Mas a gente hoje, dentro do conceito sistêmico, a gente evita mesmo falar esse termo e a gente nem mais compartilha esses textos de Bert, que são tão valiosos, né? Porque a gente não pode também mudar o que ele escreveu, né? A gente tem que escrever um novo conceito para isso, porque também dentro, né, de um direito autoral, a gente não pode mudar o que o outro escreve, a gente tem que seguir à risca o que o autor escreveu. Sim. Então, a gente tem uma certa dificuldade aí de mudar esse termo específico, tá? Mas eu sinto muito se alguém se sentiu ofendido, viu, Francine? Pois é. É perfeita a sua colocação, querida. E é o diferente, é o que rompe, é a energia disruptiva. E é por isso que tem muito a ver com uma impaciência, irritadiça, um arquétipo irritadiço. Agora, traz aí também esse arquétipo aquariano uma dificuldade de se sentir pertencente, ao contrário do câncer. No câncer, muitas vezes, por pertencimento, é um campo de muito pertencimento, que embola muito. No leão, é um campo de muita lealdade. E onde que tem o aquário, é essa dificuldade de se sentir pertencente. Então, eu vejo quando tem esse arquétipo muito forte, é aquela pessoa que precisa trabalhar essa inclusão. O voltar para o seu lugar. Porque se sente um ET. Se sente diferente. É como se eu não me identificasse com isso aqui. Eu me sinto muito mais conectado com o mundo do que, às vezes, fazer parte daquela situação de pertencimento. Por isso que tem a fama de ser frio, de ser seco. O arquétipo aquariano imagina, regido por Saturno e por Urano, que fala muito de intransigência, de dificuldade de mudar. Faço do meu jeito. Muitas vezes o aquário na sombra pega ali um excesso de individualidade, de uma forma que não consegue seguir o coração. É tão mental, é tão individual, é tão distante e impessoal que tem que aprender com o leão a vibrar, a se envolver. O leão tem aquela coisa da intensidade, né? Do tudo se identificar demais. O aquário traz essa herança de desidentificação, que muitas vezes também traz uma sensação de
exclusão constante, de não Uhum. pertencimento constante. Me Sim. conecto mais com o coletivo do que com as pessoas. Então, tem sim o aquário na frequência baixa, eles fazem parte dos grupos, vão para as manifestações, mas tem a dificuldade nos vínculos sociais. Muitas vezes são consideradas pessoas antissociais. Olha que interessante. Podemos até considerar um pouco de... Sabe, pessoas autistas? Mas que trabalham, que casam, que têm filhos. Porque hoje a gente descobriu que tem variações no espectro, né? Você tem gradações. Bem Então, você vê leve. que tem muita gente que você convive que é autista. O aquário é um pouco isso. Ele se desconecta. Tem um floral para esse padrão, que é o Water Violet, que é uma flor, é um floral de bar, que as raízes dela, ela fica na água, e as raízes dela são muito superficiais. Elas são assim. São raízes, elas não se aprofundam. Então, ela se afasta das outras, ela fica isolada. Quando você entra em contato com o campo mórfico dessa flor, ela desenvolve você, ela leva luz para essa capacidade de você conseguir fazer vínculos, de aprofundar os laços, de se sentir parte. Sim. Sim. Muito bom. Acho que deu Muito bom. para fazer, né? Deu. E a gente E entender vai... sistemicamente. Sim. E a gente vai encerrando, já estamos no nosso tempo. Eu tive aqui a Márcia falando, acho que a saída é esclarecer que não tem relação com raças. E não tem, né, Márcia? Mas Não. hoje em dia, essa discussão é tão polêmica e tão desgastante que se essa live causar um impacto negativo nas pessoas, eu nem vou deixar ela gravada. Porque realmente a gente não pode deixar as pessoas pensarem que aqui há qualquer entonação preconceituosa ou racista. Você explicou muito bem a questão da natureza, né? Que não Né? foi Da um natureza termo social, é um termo que veio de algo empírico, né? É empírico, Exato. que acontece. Qual o nome do floral? A pessoa está perguntando. Para esse padrão antissocial, Water Violet, água violeta, como se Violeta. Water Violet. É maravilhoso para isso. Água violeta em inglês. Põe aí, traduz no E Google se você não... Floral de bar. Depois você dá uma lida lá para que você... Floral de bar, água violeta. Traduz aí no Google que dá certinho. São palavras simples do Google Só que traduzir. você pede em inglês. Os florais de bar, os nomes são em inglês. Isso. E, gente, é isso, né? Vamos tomar esse lugar. Não, Fran, ficou claro para você que trouxe essa questão. Mas para outras pessoas, elas podem não aceitar, né? Mesmo com todo esse esclarecimento. Então, se houver muita polêmica, eu acabo tirando a live do ar, sem problema nenhum. E depois a gente vê o que faz aí. Tá? Porque realmente a questão aqui, a constelação, ela abraça tudo. É a primeira coisa que eu falo, sabe? Aqui não tem discussão de raça, sexo, sexualidade. Não tem. Aqui tudo pertence. Né? É a primeira lei. Todos pertencem. Todos têm o direito a pertencer. E eu vou muito de encontro que, mais uma vez, eu já falei isso na minha live dessa segunda-feira, eu acho. Eu vou muito de encontro também, ao invés de ficar mudando os conceitos, eu vou muito de um lugar de acessar isso de outro lugar de consciência. Porque a professora Lucilena Galvão, que eu sigo e escuto muito, e eu sugiro aqui que vocês escutem a Kybalion, né? Ela tem ali 8 ou 9 episódios sobre Kybalion, sobre um livro das leis herméticas que a Fernanda tanto fala. E ela fala uma coisa num desses episódios que eu amo, professora. Eu já escutei esses episódios mais de 10 vezes cada um ou mais, nem sei quantas vezes. Que a gente tinha que parar de entrar e preocupar com as minorias. E sim preocupar com o ser humano integrado. Somos seres humanos. Claro que existe, a gente tem que lutar, mas a gente tem que começar por nós. O que eu faço no meu dia a dia? Eu ensino aos meus filhos a serem educados, a incluir tudo, né? Porque isso tem que vir de berço. A gente não consegue impor para as pessoas coisas, a gente consegue mostrar,
a gente consegue educar, a gente consegue dar exemplo. É o nosso exemplo que traz a mudança no outro. Então, e quando a gente tem leis rígidas contra esses tipos de situações, leis que são impostas e são além de terem, a gente até tem lei para isso, de alguma forma, só que elas só são usadas para as pessoas, né, para alguns e para outros não. Esse é o ponto. Eu acho que falta aplicação da lei, porque lei até a gente tem, falta aplicação de verdade dela, em primeiro lugar. Coercitividade, né? Aí a André advogada um pouco falando, né? Porque a gente tem uma lei maravilhosa, só que ela não é aplicada. Segundo, a professora Luciana Helena Galvão fala o seguinte: quando a gente olhar para o ser humano como ser humano e desenvolver o ser humano como ser humano, que é trazendo, levando a ele o autoconhecimento, e é só através do autoconhecimento que nós podemos atingir um nível mais elevado de consciência. Porque o ser humano com autoconhecimento elevado, ele não é racista, ele não é homofóbico, ele não é preconceituoso, ele não destrói a natureza, ele não é discrimina. Porque quem tem níveis de consciência elevado não exclui nada. Tudo pertence. O aquário na frequência alta, todos somos um. Sou uma gota no oceano. Qualquer coisa que eu faço numa gota altera o oceano. É a consciência do coletivo. Então, assim, e é engraçado isso, porque como eu convivo com pessoas muito diferentes, né, de aparência comigo, a gente sempre, que somos terapeutas, né, e aí a gente sempre está nessa discussão da inclusão também. Como você se sente? Eu faço essa pergunta. Mas quando a pessoa está num outro nível de consciência, aquilo também não a atinge mais. Ela já conseguiu ultrapassar alguns limites. Né? E assim é a vida. Né? A gente vai elevando e vai entendendo por que eu tenho essas situações na minha vida. Né? Por que eu atraio determinadas situações na minha vida? Por que eu me vejo em determinadas? Em todos os aspectos. Mas quando a gente evolui como ser humano, tudo isso desaparece da nossa, né? Então, sabe, eu acho que eu vou fechar com isso. Assistam Caibalion com a professora Lucilena Galvão, tá no YouTube, tá no Spotify. Eu acho que as leis herméticas serem estudadas e serem entendidas e praticadas é algo que vai transformar esse mundo. O autoconhecimento transforma as pessoas e vai trazer a cura do planeta. É só através do autoconhecimento. Não existe outra forma. E a constelação, a astrologia, nós aqui, terapeutas, a gente busca exatamente isso. Levar autoconhecimento. Esse é o foco da comunidade Consciência do Ser, que eu falo aqui todo o tempo também. Não só terapias para vocês se equilibrarem semanalmente, que a gente faz ali, alguns terapeutas fazem, assim, e eu mandando exercícios, etc. Mas também a gente leva ali PNL, comunicação não violenta, enneagrama, coisas, né, de desenvolvimento humano que vão ajudar vocês a elevar o nível de consciência. A gente está em processo de aprendizagem, a gente está em processo de evolução, todos nós, sem exceção. Quanto mais eu aprendo, mais eu sei que eu não sei porra nenhuma. Simples assim. Olha a analogia disso que você falou. Quanto mais eu me amo e me conheço, mais eu posso doar para o mundo. Exato. Que é o leão e o aquário. Né? Eu só consigo ajudar ao próximo quando eu estou nesse lugar mais elevado. Quando eu cuido de mim. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Não se esqueçam disso. Você também é a pessoa mais importante. Eu sou meu grande amor, né? Isso é muito uma frase leonina. Se eu não cuidar de mim e não estiver bem, o meu entorno também não estará bem. E eu não tenho força para ajudar ninguém. Tá? Fechamos aqui, Fê? Muito obrigada a todos. Obrigada, Déia. Foi incrível. E a semana que vem, Eixo, Virgem finalmente. Peixes. Eu signo. Finalmente. Virgem e Peixes. Virgem e Peixes, né? Isso. E só que a semana que vem não será na quinta, porque eu vou estar fora num curso. Vou ficar fora terça. Vai ser na
quarta. Ah, vai ser. Terça? Olha, Ai, ai, você Fernanda, tinha vamos falado falar aqui. do dia 27 pro dia 25. Deixa eu ver. Só um minuto, vou abrir a agenda para vocês não ficarem curiosos também. Ai, não acredito. Pera, vamos abrir a agenda. Um minuto, por favor, estejam aí, não me abandonem. Não me abandonem. Semana que vem, dia 25, terça-feira, às 9 horas, o último eixo, Eu tá? tinha anotado 25. Então tá ótimo. Tá certinho. Obrigada. Beijo. Beijos a todos. Ótimo dia. Tchau, tchau.